Senhor, meus irmãos, estamos alegres, estaremos estudando mais uma lição da Escola Dominical, lição 9. A revista dos adultos tem o título Uma Visão Bíblica do Corpo. Tema trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então temos estudado nas últimas lições a respeito de alguns ataques que esse espírito da Babilônia infere contra a palavra de Deus, contra o próprio Deus, contra a igreja e contra as famílias. Então, desde a lição 6, que temos estudado a desconstrução da masculinidade bíblica, o ataque à masculinidade, depois a feminilidade na lição 7, e na lição 8 falamos sobre a identidade de gênero. Poderíamos então relacionar aquela lição ao ataque às próprias crianças. Então, ataque aos homens, ataque às mulheres, ataque às crianças, o formato como Deus criou, o único formato que funciona, aleluia, perfeito, e como o próprio Deus disse, depois de tudo criado, ele olhou e viu que tudo era bom. Glórias a Deus. E hoje, para concluir então essa série, a gente vai falar sobre uma visão bíblica do corpo. Então, como o diabo, como esse espírito da Babilônia, vai denegrir a importância do corpo. Então, a gente vê que eles querem separar, achar que o corpo pode ser destruído. O corpo é aquele que é mau, então ele só serve mesmo para a destruição. A gente vai ver que o Senhor requer que nós estejamos irrepreensíveis, tanto corpo como alma e espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque até esse corpo ele vai ser glorificado. E o corpo em si mesmo não peca. Quem peca é a alma. A alma que é o motorista que está conduzindo esse veículo que é o corpo. Então precisamos cuidar, zelar, porque ele é para ser usado como templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor requer também e façamos parte do corpo de Cristo. Então, nossos corpos são instrumentos de Deus para representar Cristo aqui na Terra. Então, não deve ser denegrido, violado e nem profanado. Devemos, então, andar em santidade. O texto áureo diz, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Verdade prática, o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Glórias a Deus. Os objetivos da lição são ensinar a criação do ser humano, expor a visão bíblica do corpo e contrapor a visão secular do corpo. Leitura bíblica em classe. Está em 1 Coríntios 6, 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e falo-eis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glórias a Deus. Fomos comprados por um alto preço. E, como diz aqui, não sois de vós mesmos. Ou seja, nós temos agora um dom, nós somos propriedade peculiar do Senhor. E isso não é coisa mais, isso é coisa maravilhosa. Porque tem alguém que cuida de nós, alguém que está, aleluia, zelando pelas nossas almas, pelo nosso corpo. E um dia vem nos buscar para estarmos com Ele eternamente. Então, o inimigo não tem mais poder, nem a morte tem poder sobre aqueles que pertencem a Deus. Introdução. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. 1 Coríntios 6, 20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade. 1 Pedro 1, 15. Contudo, os conceitos secularistas propagam uma forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito, sua glorificação final. Então, quando Deus criou o homem, Ele coroa toda a sua criação. Foi algo particular. Ele façamos o homem a nossa imagem e semelhança.
Deus soprou o Espírito em nossas narinas, então, aleluia, é algo diferente, né? Não é apenas um animal, e não é para seguirmos esses ensinos progressistas, né? Muitos estão, né, trazendo de volta esses ensinos, né, esse comportamento hedonista, narcisista, e a gente vê lá na Grécia, né, surgindo esse enfoque, né, filosófico, dizendo que o corpo era nada, que o corpo tinha que ser destruído, né, o corpo era a prisão da alma, né, ou seja, o corpo era mau. Então, já que ele era mau, ele foi feito para ser corrompido mesmo. Né, como aquela história que alguém diz, né, Deus só quer o coração. Não, corpo, alma e espírito. Assim que a Bíblia diz. Inclusive o corpo será transformado. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse corpo tem uma importância desde o momento da criação até o momento da glorificação. Deus requer que nós zelemos por ele e um dia haveremos de prestar conta. Primeiro tópico, a criação do ser humano. Primeiro subtópico é a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural imediato e não por um processo evolutivo. Né? Então, hoje, o genoma, né, o código do nosso DNA, que é transmitido, que é comunicado de geração em geração, já bota por terra toda essa característica da evolução, né? Porque Deus já criou pronto. Né? Não foi se formando durante milhões de anos como a ciência, né, é ditar através de teorias não provadas, não fundamentadas cientificamente realmente. E Deus, então, nos criou de forma sobrenatural e imediata. Já criou do mesmo jeito que ele criou, somos hoje, louvado seja o nome do Senhor. Assim o homem Adão foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2:7. Interessante notar que o uso do hebraico Adam denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade. Então, criando Adão, Deus está criando a humanidade, né? O seu próprio nome já tem esse significado. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado e Eva a primeira mulher formada do corpo de Adão. Além disso, o homem e a mulher são descritos como criaturas da terra, porém Deus soprou em seus narizes o fôlego de vida. Né? Foi feito do pó, mas Deus, né, no momento que vai nos dar vida, ele age de forma singular, né? Os outros seres foram criados de outra forma. Só o homem que recebeu esse dom de Deus, né? Esse sopro, recebeu então o Espírito. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a ortoga do nosso espírito, e isso nos distingue dos demais seres criados. Segundo subtópico, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste em uma parte externa, o corpo ou a carne, Gênesis 6:3, Salmo 78:39, chamado de homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta de espírito e alma, segundo Coríntios 4:16, 1 Tessalonicenses 5:23. Essa constituição humana é denominada tricotomia, né? Então, corpo, alma e espírito. Uma externa, né? Uma física, e duas internas, né? Que são o espírito e a alma. Tricotomia, 3 partes. Isso é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Hebreus 4:12. Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo. Lucas 23:46 e 24:39. Então, em Lucas 23:46 fala de quando Jesus está ali na cruz e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E 24:39 vai falar quando Jesus aparece ali aos discípulos e diz: olha, toque, né, minhas mãos, meus pés, demonstrando ali que ele, depois de ressuscitado, estava ali em corpo. Glórias a Deus. Corpo glorioso. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. E a alma é definida pelo aspecto da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, ao caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição. Né? Então, essas 3 partes, cada uma tem uma função. O Espírito é aquilo que Deus nos doou, é o que nos comunicamos com Ele, tem que estar, né, em comunhão com Deus. Né? Foi para isso que Jesus morreu, para nos reconciliar, para nos dar vida, né? Pois estávamos com a consciência cauterizada, estávamos mortos em pecado. A alma é aquela que está no meio, é o centro das emoções, é a que toma a decisão, né? E o corpo, né, é esse invólucro da alma, é como se fosse um carro, né? Então esse carro, né, ele, se por exemplo ele bate ou se ele anda em alta velocidade, o carro não é culpado. O culpado é quem está dirigindo. Então, o corpo em si não peca, quem peca é a alma. Por isso que a Bíblia diz: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que está conduzindo o corpo
está talvez tendendo, né, para os instintos do corpo, para as necessidades, as concupiscências da carne, mas ao invés, né, de ouvir o Espírito que quer nos ligar a Deus, quer nos levar a Deus. Então, corpo, alma e espírito. O corpo também, como diz na lição, ele volta ao pó quando morremos, né? Veio do pó e volta ao pó. Glórias a Deus. Mais um dia todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a glória, né? Os santos serão transformados e os ímpios ressuscitarão para a vergonha eterna, para o juízo. No final, né? Lá no final dos tempos. Porém, os santos são transformados, glorificados no arrebatamento da igreja. E como cremos, né, professamos, inclusive na nossa declaração de fé, que será antes da grande tribulação, teremos esse privilégio, antecederemos a Israel, né, nesses benefícios santos, pois chegaremos primeiro, como diz a palavra do Senhor, os últimos chegarão primeiro. Terceiro subtópico, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, 20 a 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:3, né? Ser repreensível, né, nos três, corpo, alma e espírito. Isso quer dizer que a santificação deve atingir parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito e pela palavra de Deus, né? Então, todo o nosso ser havia sido afetado pelo pecado, né? Não adiantava, como alguns pensam assim, não, viveu de qualquer jeito, né? Pecou. Quando morrer, Deus coloca em bom lugar. Por quê? Porque acha que está desassociado. Não. O que eu fizer na minha carne, eu vou afetar o meu espírito. Interessante o texto que nós lemos, né? E diz assim: ou não sabeis o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela. Porque serão, diz, dois numa só carne. Então, esse corpo que se ajuntou, ele se tornou uma só carne. Está em comunhão com aquele erro, com aquele pecado. Mas esse nosso corpo tem que se ajuntar a quê? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo espírito, né? Então, tudo que a carne faz afeta a alma e o espírito. E nós só conseguimos restauração, regeneração do corpo, alma e espírito em Cristo no momento que aceitamos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque Ele também era corpo, alma e espírito, sem pecado, morreu por nós, pagou o preço. Aleluia, nos resgatou e nos comprou com preço caro, preço alto, o seu próprio sangue. Segundo tópico, a visão bíblica do corpo. Primeiro subtópico, parte exterior do homem. Então falamos sobre a criação e agora vamos falar biblicamente como funciona, né, essas partes. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, 38. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Lucas 24, 39 e Atos 2, 31. Ambos os termos indicam a parte visível e imaterial da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte imaterial do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião que a alma e o espírito o deixam. Gênesis 5, 18, Tiago 2, 26. A carne, o corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, Romanos 7, 18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico, né? Então, o veículo, o corpo, ele não peca sozinho, né? É a alma que o impulsiona, que decide pecar. Então, a natureza pecaminosa que nós herdamos lá do Éden, né? Então, da queda, no momento da queda, isso foi transmitido a toda a humanidade. E nós, então, pecamos não a carne. Não adianta você pegar um garfo por a sua mão e dizer, ô mão pecadora, não. É a sua alma. É você que tem que se contristar, se arrepender, aleluia. E zelar para o corpo. Você é o condutor, tem que tomar conta daquilo que Deus te deu, tem que zelar, tem que cuidar da saúde, né? Não pode se entregar à gula, à embriaguez, a vícios, nada que prejudique o corpo, porque
um dia vamos prestar conta. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mal e insignificante. Então a carne não é culpada, ou seja, o corpo não é culpado. A culpa é da nossa carnalidade, que é, aleluia, a nossa natureza pecaminosa. Então o corpo em si não pode ser essa prisão da alma, né? Ele tem que ser destruído para que a alma seja liberta. Não, ele faz parte da nossa integralidade, corpo, alma e espírito. Tem que andar de forma santa. Glórias a Deus. Segundo subtópico, templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, 13b. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. 1 Coríntios 6, 17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Aleluia, né? Então o corpo também é do Senhor. Ele nos comprou por preço caro. Comprou tudo. Corpo, alma e espírito. Devemos dedicar o nosso corpo a Ele, para glorificá-lo. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Né? Como é que pode ter no meio do corpo de Cristo algo, né, podre, algo que está unido à meretriz, como diz aqui no texto, né, dando esse exemplo claro em relação à prostituição ou a qualquer outro pecado. Por isso, ele não deve praticar atos imorais. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Quem cuida disso? Nós somos responsáveis por isso. Glórias a Deus. A nossa alma tem que tender a ouvir mais o Espírito. Devemos andar em espírito, para que nosso corpo não padeça, nem seja profanado. Terceiro subtópico, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Hebreus 2, 14 e 15. E garantiu a nossa ressurreição. 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, 14. Entre a morte e a ressurreição há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Lucas 9, 28 a 31, 16, 22 a 31. Lucas 9, 28 a 31, 16, 22 a 31. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus. Por isso, a última etapa de nossa salvação é a glorificação. Então, Deus quer tudo. Quer o nosso corpo, né? Louvado seja o nome do Senhor. E um dia seremos glorificados. Esse corpo será transformado para ir morar no céu. Glórias a Deus. Ainda que morramos, partimos então para o estado intermediário, ou seja, o corpo está no pó, a alma consciente, como diz aqui em Lucas 9, 28, 31, 16, 22, 31, consciente, né? Alma e espírito, que elas são inseparáveis, estarão conscientes, aguardando, né, o momento de sermos glorificados e voltarmos de novo, nosso corpo ser transformado e sermos arrebatados. Aqueles que morreram em Cristo estarão primeiro, como diz lá em Tessalonicenses. Então inclui a redenção e a transformação do nosso corpo mortal, conforme o corpo glorioso de Cristo, né? Então, também em Filipenses nos mostra que o nosso corpo será semelhante ao de Cristo, como ele ressuscitado compareceu perante os discípulos, até comeu, né? Só que não tinha mais limitação, né, de nada físico, né? As portas fechadas, ele entrou ali no meio dos discípulos e deu a paz. Esse evento ocorrerá quando Jesus voltar, lá em 1 Tessalonicenses. Na ressurreição, a parte material será reunida em seu corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido, né? Glórias a Deus. Então, o Senhor veio salvar o ser humano. O ser humano tem essa composição, corpo, alma e espírito. E todo ser humano, de forma integral, ele será salvo. Espírito e alma já pode estar, aleluia, provando dessa salvação, crendo, aleluia, tendo sido convencido pelo Espírito Santo. Já sofremos regeneração, santificação, estamos em santificação progressiva até o dia que seremos santificados de forma plena, e será quando seremos glorificados no arrebatamento. Glórias a Deus. Então não seremos anjos, seremos seres humanos salvos, remidos, santificados, comprados e glorificados. Louvado seja o Senhor. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. Glórias a Deus. A consequência do pecado, que o salário do pecado é a morte, aleluia, também não terá mais efeito sobre nós, pois os nossos corpos, ainda que estejam mortos, ressuscitarão e viverão para sempre. Terceiro tópico, visão secular do corpo. Então vamos ver agora que o mundo está pregando e fazendo as pessoas tratarem seus corpos com essas óticas, né, com essas lentes do progressismo
até mesmo buscando filosofias antigas, né, como o próprio hedonismo e narcisismo. O primeiro subtópico é exatamente isso, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. 1 Coríntios 6:20, né? Eu tenho que tomar conta, sim, cuidar. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Então, isso diz que o corpo pode ser destruído. O corpo é para pecar mesmo, só serve para obter o prazer. O hedonismo é isso, é viver somente para a obtenção do prazer, né? Isso é o mais importante. E depois, Deus só quer o coração, como muitos vão dizer, né? Ou quando morrer, Deus coloca em bom lugar. Só lembra de Deus depois que morrer. Tanto a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio de boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado, né? Então, cuidar do corpo é normal. Talvez frequentar uma academia para poder obter saúde, isso é bom. Mas as pessoas já excedem isso quando, né, de forma insensata, né, perseguem agora o corpo ideal. Não querem só saúde, querem serem belas, bonitas, né? Ser esculturais para que possa obter atenção, ostentar e buscar essa autorrealização. Ou seja, ela tem que ser notada, tem que ter cliques, ter like. A gente vive nessa época do Instagram, né, essa rede social, e, né, nasce com esse intuito, né, das pessoas se exibirem. Então elas têm essa preocupação de só se autorrealizam, então, quando são admiradas. Que Deus tenha misericórdia. É uma idolatria do próprio ego, né? Então, esse é o narcisismo. Ela quer aparecer, ela se ama, mas de forma extremada, de forma a ponto de substituir Deus por ela mesma. O ídolo é ela mesma. Enquanto o hedonismo às vezes está destruindo o corpo, né, atrás de vícios, de drogas, entorpecentes, né, de sexo, de prostituição, o narcisismo quer exaltar a figura do corpo. Mas, no final das contas, acaba abraçando também o hedonismo, porque uma vez notado, uma vez, né, se autorrealizando nessa busca dessa imagem ideal, acaba também depois se entregando ao hedonismo. Tanto um como o outro está fazendo, né, então, uma interpretação do uso do corpo equivocada. O corpo, como já falamos, é criação de Deus. Deus salva, Deus comprou com alto preço, né, Jesus morrendo na cruz, e o Senhor ainda vai nos glorificar para que um dia moremos com Ele eternamente. Então o corpo tem que ser preservado e não destruído nem usado como um objeto de vitrine para que as pessoas admirem e elogiem, né? Então essa busca desenfreada deixa de ser aquela busca para a saúde apenas e passa a ser, né, não só, por exemplo, o fisiculturismo, mas também, né, toda a estética, a cirurgia plástica, vão atrás de cosméticos, de correções, de tudo que puder para manter, né, esse corpo ideal, para obter, né, esse corpo ideal. E o segundo subtópico é erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. Então, Deus criou o sexo. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo, né? Então, o sexo Deus criou e Deus criou com prazer, sim, mas que Deus nos dá para que seja utilizado dessa forma, né? Além de procriar, né, proporcionar prazer, mas dentro do casamento. E fazendo o uso natural do corpo, né? Não também criando ou copiando o mundo nesse aspecto. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, música e literatura. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então hoje essa erotização, essa libertinagem está impregnada em toda a cultura, toda a mídia e se vende como um produto. Infelizmente as pessoas consomem isso em busca do hedonismo, né, do prazer e também, né, relacionado a todo esse narcisismo da nossa cultura. E o terceiro subtópico, liberdade e autonomia. A Bíblia
atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, Gênesis 2, 16 e 17, e se indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo de juízo divino. Eclesiastes 12:14. Não obstante, no atual cenário, a ideia secularista promove a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade condicional. Né? Até uma máxima na boca do jovem. Né? Então, tem que curtir mesmo, tem que viver assim, buscar, né, curtir. Né? Mas será se nós somos formados apenas de corpo? Não tem alma, não tem espírito, não tem algo após a morte? É um momento que nós haveremos de prestar conta e até de viver eternamente com Deus, né, se escolhermos o caminho correto aqui na Terra. Só que para esses ateus, né, morreu, acabou. Então, curta, viva, comamos e bebamos e amanhã morramos, né? Que Deus tenha misericórdia. Nesse aspecto livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, entre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos, 1 Coríntios 6,19. Né? Então, hoje, com liberar a droga, né? Inclusive está em pauta lá no Supremo Tribunal, né? Discriminação da droga, outras pautas que estão na fila lá, o aborto. Então, tudo isso tem a ver também com esse existencialismo ateu, né? Só estão preocupados com essa vida, e essa vida eles querem viver de qualquer forma e querem se justificar através de ideologias e de leis. Que Deus tenha misericórdia. Concluindo. Criado da terra à imagem e semelhança divina, o homem é constituído de três substâncias: espírito, alma e corpo. Nessa concepção não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito que não habita em santuário impuro. Na vinda de Cristo, o corpo dos santos será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidado e santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Glórias a Deus. E na próxima lição, a renovação cotidiana do homem interior. Vamos orar, agradecer ao Senhor, maravilhoso, eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por essa lição. Deus Santo, que entendamos, Pai, aleluia, a importância do nosso corpo. Que a nossa salvação foi plena, que o Senhor requer de nós que andemos de forma irrepreensível, para que um dia esse corpo, Pai, seja transformado, glorificado e possa subir aos ares ao teu encontro, completando plenamente a nossa santificação com a glorificação. Em nome de Jesus, nos ajuda. Pai, nos ajuda também a portar a Tua palavra à verdade e ensinar as pessoas para que elas entendam a importância, Pai, que Deus nos tem criado de forma singular. Deus requer de nós santidade, quer nos salvar, quer se reconciliar com aquele que está, Pai, aleluia, longe do pecado. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e sempre. Amém.